A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Amém, irmãos? Amém, uma alegria. Hoje, dia do Senhor, dia muito bonito, ensolarado, e um grande privilégio e alegria estarmos juntos aqui para buscarmos a presença do nosso Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. Para isso, vamos adentrar a presença do Senhor cheios de expectativa de que o Senhor tenha uma palavra ao nosso coração. Amém? Vamos fazer isso, vamos consagrar este momento, este culto para a honra exclusiva e glória do nosso Deus. Vamos orar? Vamos consagrar, portanto, este momento santo, este momento de reverência e de adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos por este dia que é o teu santo dia. E, ó Deus, neste dia nós cremos que o Senhor há de falar de uma maneira muito especial aos nossos corações. Cremos, ó Deus, que neste ajuntamento o Senhor derrama a tua bênção sobre a vida do teu povo, quer consolando, quer exortando, quer edificando. Portanto, usa, Senhor, todas as partes deste culto para a glória do teu nome, para a santificação da tua igreja. Fala ao nosso coração, o Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada um, ó Deus, que está aqui presente. O Senhor conhece a necessidade daqueles que choram. O Senhor conhece a necessidade daqueles que estão percolados pela dúvida. O Senhor conhece a necessidade, ó Deus, daqueles que estão indiferentes. O Senhor conhece, ó Deus, a alegria daqueles que estão próximos a Ti. Portanto, ó Deus, cuida do Teu corpo. Cuida, ó Deus, da noiva de Cristo, as nossas vidas, a Tua santa igreja. E revela-nos, ó Deus, a Tua vontade, a Tua palavra, com a direção e unção do Teu Santo Espírito sobre a vida da Tua igreja. Nós oramos, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, meus amados irmãos, e vamos fazer a leitura alternada, e na sequência, após a leitura de Isaías, capítulo 52, nós entoaremos o hino 303. Pois muito bem, todos acharam? Sim? A igreja está preparada para a leitura? Sim? Então, Isaías 52, do primeiro versículo ao versículo 12, leitura responsiva. Fiquemos em pé, meus amados. Assim diz a palavra do Senhor. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina.
Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. O Deus de Israel será a vossa, a nossa, a retaguarda do povo da aliança. Louvemos ao Senhor entoando o hino 303. Por favor, Márcia, nos auxilie aqui na condução deste hino de adoração ao nosso Deus. O pendão real vos entregou, ó Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, puxando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, sempre até morrer, eis formado já terríveis batalhões do grande usurpador, revestivos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão, os que da vitória colhem seus lauréis, com ele reinarão. Por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Amém? Aleluias, amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Vamos mais uma vez abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 143. Salmo 143, mais uma vez, leitura responsiva, leitura da palavra do nosso Deus, Salmo 143. Pois bem, todos acharam? Leitura alternada, mais uma vez, Salmo 143. Os amados estão firmes, prontos para a leitura do texto sagrado? Sim? Então a palavra de Deus diz assim, meus amados: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Pois o inimigo me tem perseguido a alma,
Tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Amém, queridos. Vamos ler mais uma vez, bem bonito agora, todos juntos, enquanto eu convido os irmãos que nos auxiliarão aqui na condução dos cânticos espirituais. Vamos ler mais uma vez, bem bonito mesmo, e não apenas com os nossos lábios, mas sobretudo com a mente e o nosso coração. Versículo 6 que diz assim, em uma só voz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Amém. Fiquemos em pé, louvemos ao Senhor, cantemos de júbilo ao nosso Deus, entoemos cânticos, ações de graças através dos cânticos espirituais ao nosso Deus. Catecismo Maior, primeira pergunta, diz: qual o fim supremo e principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é se alegrar nele. Esse cântico diz: pois para te adorar foi que nós nascemos, para adorar ao nosso Deus, para glorificar o nome do nosso Deus. Vamos fazer isso agora, louvando ao Senhor. Vem o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, vem o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, vem o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar
estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, pois para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos declarar isso, Pai. Que a cada dia nós possamos estar ao teu lado, Senhor. Que isso não seja, Senhor, só de palavras, mas que seja, Senhor, de coração. Que a nossa vida seja uma vida que agrade a Ti. Que caminhemos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Queremos oferecer as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, para que Tu conduza, Senhor, a nossa vida como quiseres, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crescer na Tua palavra, Senhor. E que Tu aceites o nosso louvor, é um louvor de um coração sincero que quer agradar a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos esse segundo cântico, meus irmãos, quem trouxe seus dízimos e ofertas pode fazê-lo, trazê-lo aqui na frente nesse momento. Quão amáveis são os Teus tabernáculos. Quão amáveis são os Seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus atos. Pardal encontro casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus atos vale mais que mil. Natal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dai graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Deus meu. Amém. Podeis assentar, querida igreja, amados irmãos. Muito bem, nós vamos agora apresentar aqui, peço que venha à frente, o pastor e missionário, nosso irmão, pastor e missionário Gonçalo Manita. Agora acertei, Gonçalo Manita, porque eu estou chamando o nosso irmão invariavelmente de Gonzalo, e é Gonçalo, né? Meus amados, temos aqui uma família na igreja que está sobremodo feliz. Deixa eu ver a carinha deles. Cadê? Olha lá. Aliás, tem uma vovó que está aqui babando, está escorrendo, né? Fique em pé, por favor, irmã Débora. Assim a gente já apresenta este tesouro que está em suas mãos. É o Felipe. 5 meses? 5 meses. 6 meses. A avó tá ligada, tá mais ligada que o pai, hein? Você presta atenção, hein? Então, vamos apresentar a família. Temos aqui o Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Esse é o primogênito, né? E temos a esposa, a Priscila. Uma satisfação tê-los aqui. Eu vou passar a palavra ao nosso irmão Gonçalo, assim ele fará melhor ainda a apresentação. E certamente temos aqui o sogro muito contente, né? O pai, vô e sogro muito contente nesta manhã por ter aqui reunidos os seus queridos que vivem longe, que vivem lá na Espanha. Gonzalo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe na ministração da palavra. Ficamos felizes em conhecê-lo, em tê-los aqui como família reunida na nossa querida igreja. Deus abençoe. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, conhecer essa nova igreja aqui para mim, eu digo, né? Aqui em Peruíbe, onde o meu sogro e minha sogra estão residindo já faz 2 anos, né? Ou mais? 2 anos, mais ou menos. E creio que já fomos apresentados, né? Mas eu me chamo Gonçalo, aí a minha esposa Priscila, Nicolas, de 6 anos, Felipe, que nasceu no finalzinho do ano passado, fruto da quarentena lá na Espanha. Vai completar 6 meses realmente amanhã. E para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Eu vou falar um pouquinho aos irmãos sobre a Espanha, sobre o nosso contexto missionário. Eu sou pastor ordenado pela Igreja Evangélica Reformada de Carambeí, no Paraná, e estamos já na Espanha há mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos, nesse trabalho missionário. Então, tem que ligar aqui. Eu vou falar rapidamente alguma coisa sobre necessidades da Europa em termos missionários. A gente tem hoje na Europa 739 milhões de habitantes. Lá foi o berço da reforma protestante, mas houve um grande esfriamento espiritual. E quando falamos de Espanha, nós não estamos falando de um país onde a reforma protestante teve êxito, né? A gente está falando de um país onde a contra-reforma da Igreja Católica teve muito mais êxito. E então, realmente, quando a gente fala de reforma protestante, precisamos pensar de Europa do Norte, não essa parte de Espanha, Portugal, Itália, etc. Não? Na América Latina, há 27% de evangélicos, na África, 25%, na América do Norte, 20%, na Ásia, 6%, e na Europa, apenas 5% de evangélicos. Tem um pastor espanhol chamado Marcos Zapata que disse: é urgente enviar missionários ao lugar do mundo que menos proporção de crentes tem.
Aqui, os irmãos podem ver o mapa da Espanha. Nós estamos na parte verde ali. Deixa eu ver se eu consigo acender esse... Aqui. Não estou conseguindo enxergar ali. A parte verde do sul da Espanha, estamos vivendo em Granada, na região de Andalucia, mais próximo de, digamos assim, logo tem Marrocos ali embaixo, que faz parte da África. Há apenas 2% de evangélicos na Espanha, comparando com o Brasil, que tem talvez aproximadamente, não sei se já chegou a 30%, realmente é uma proporção bastante baixa. Das 8.022 cidades ou pueblos, 7.450 não tem sequer uma igreja evangélica. É um país, claro, majoritariamente católico, mas desses 70%, apenas 14% são praticantes. O que a gente costuma dizer é que se você nasceu na Espanha, há um tempo atrás, é praticamente sinônimo de ser católico. Né? Ser espanhol, há um tempo atrás, é praticamente sinônimo. Então, tem muitas pessoas que se dizem católica, mas são culturalmente católicos. Não quer dizer que vão à igreja, não quer dizer que participam dos ritos da igreja, talvez primeira comunhão, claro, e aqueles eventos de casamento, etc., que sempre são eventos mais sociais também para alguns. A ditadura decepcionou a muitas pessoas. Houve um ditador chamado Comendador Franco, na Espanha, e por quase 40 anos esteve ali. Houve uma repressão muito grande aos poucos evangélicos que existiam na Espanha na época também. As cidades pequenas têm igrejas católicas, mas muitas delas não têm padres, e há uma carência enorme do povo local, então. Só para a gente ter uma ideia, houve uma crise econômica em 2010, e desde essa crise, embora a gente pense, não, Espanha é um país desenvolvido, etc. Não, a região que nós moramos na Espanha, que é no sul, é a segunda região mais pobre da Espanha. E realmente afetou muito essa crise econômica de 2010. Nós temos um trabalho, que eu vou falar mais à frente, com pessoas que vivem nas ruas de Granada, da cidade onde nós moramos. E somando-se ateísmo, ou seja, pessoas que não creem em Deus, agnosticismo, que quer dizer a pessoa que... como ela diz assim, eu não sei se Deus existe ou não existe, então para mim tanto faz, né? Esse é o agnóstico. E os que se declaram sem religião somam quase 26% da população, mas se a gente for para a população jovem, a gente vai falar aí de um pouco mais de 50%. E o crescimento do islamismo também é muito significativo. Lá tem 1.473 mesquitas, obviamente por causa da história. A Espanha foi colonizada pelos muçulmanos durante um período de quase 800 anos. Apenas em 1492 que os reis católicos expulsaram totalmente os muçulmanos da Espanha. Então, por isso que também tem muitas mesquitas ali. Só falando um pouquinho sobre a nossa cidade que nós estamos morando, há mais ou menos 60 mil estudantes. É uma cidade universitária. Então, muita gente passando por ali, que fazem intercâmbio de várias regiões da Europa também. Aqui o nosso trabalho missionário, eu não vou falar tudo, porque para a gente não se alongar demais, tá joia? Então eu estou trabalhando numa igreja plantada lá, C29 Granada, que ainda tem características de trabalho missionário, né? A gente está auxiliando ali com pregações, coordenando pequenos grupos nas casas, fazendo trabalho social, a Priscila coordenando o Ministério Infantil, nós liderando pequenos grupos também, e vários outros ministérios que fazemos ali. Tem algumas fotos aqui com pequenos grupos, dos quais eu estou coordenando também. Trabalho social que nós desenvolvemos, distribuindo kits de alimentos, roupas e evangelho para as pessoas que vivem nas ruas de Granada. Também pregações, né, na igreja. E ajudamos um pouquinho também, já vamos falar mais para frente, aqui o Ministério Infantil, que a Priscila está coordenando, o novo local da igreja que nós servimos ali, coordenando a parte final da reforma do novo local, aqui a inauguração do novo local também, a recepção de uma viagem missionária viagem missionária de curto prazo, de jovens de uma igreja batista que veio aqui do Brasil e foi fazer
um intercâmbio lá na Espanha. E aqui a igreja capítulo 29 Linares, que é uma outra igreja às quais nós auxiliamos porque eles não têm pastor. Está mais ou menos a 130 quilômetros da cidade onde nós moramos. Reuniões durante a quarentena, obviamente tivemos que reunir por videoconferência também. A nossa missão, queridos, compreendemos que Deus deseja que, como família, sejamos intencionais no sentido de fazer parte da cultura espanhola para fazer conhecido o Evangelho de Cristo através da nossa vida e através das nossas palavras. A falta de igrejas evangélicas bíblicas neste país, bem como a falta do conhecimento do Evangelho genuíno, é uma carga que carregamos em oração e em serviço através das duas expressões de igreja que nós servimos. Então, esse é um pouco da nossa missão. Aqui só um comentário, né? Somos missionários ali, todo o nosso sustento vem do Brasil. Nós não somos sustentados pela igreja local lá, que apenas tem o valor para pagar o local, né? E dar uma pequena ajuda de custo aos obreiros que estão trabalhando na igreja. Ainda tem características missionárias, não? Então, missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que dão e com as igrejas que os enviam. Se você quiser ser um parceiro, quiser conversar conosco a respeito desse envolvimento, seja em oração, seja em envolvimento mensal ou uma oferta esporádica, você pode falar conosco ao final dessa. Atos capítulo 8, faremos a leitura do versículo 1 ao 8. Talvez a minha versão seja a NVI, um pouco diferente, mas os irmãos podem acompanhar a leitura. Atos 8, 1 ao 8. Diz o seguinte: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria, onde os discípulos e várias pessoas estavam reunidas e o Espírito Santo de Deus baixou sobre eles. Ele é dado à igreja para que, segundo diz Atos 1:8, eles fossem testemunhas, não? Testemunhas de Cristo em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só uma pequena curiosidade bem interessante, quando está escrito lá confins da terra, em Atos 1:8, existe uma cidade na Espanha chamada Finisterra, que quer dizer justamente os confins da terra, que é lá na pontinha da Espanha, que é justamente o que Paulo provavelmente, não vamos dizer com absoluta certeza, estava pensando ao dizer confins da terra, que era lá a ponta do mundo conhecido da época, onde eles conheciam, opa, lá é onde que está o final, ou seja, a Espanha. Claro que hoje a gente conhece muito mais coisa, o mundo inteiro, e confins da terra pode ser o lugar mais longínquo. Depois disso, Pedro prega a 3.000 pessoas que se convertem, são batizadas no mesmo dia, a igreja está crescendo, Deus vai acrescentando aqueles que estavam sendo salvos dia após dia. Os primeiros cristãos, então, aqui começam a ser perseguidos por causa da sua fé. Os apóstolos Pedro e João são presos por causa da sua fé e logo começa uma grande perseguição. E normalmente a gente faz uma comparação entre Atos 1:8 e Atos 8:1, porque como eles não estavam buscando evangelizar, se espalhar, Deus envia uma perseguição, e então o que acontece após essa perseguição? Eles são
dispersos por outros lugares. Eles estavam em Jerusalém e foram dispersos em outros lugares para anunciar o evangelho de Jesus. Saulo, exemplificou bem essa perseguição, dizendo a palavra de Deus aqui, a gente tem o contexto aqui de Estevão, que foi apedrejado, e Paulo estava consentindo em toda essa situação ali perto, e logo diz que no versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O contexto era hostil, o contexto era difícil para a igreja. Há uma dificuldade muito grande. Mas nós vamos nos ater, amados, nos versos 4 a 8, nesta manhã. E o versículo 4, ele inicia dizendo: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Queridos, eles foram dispersos, mas eles não ficaram paralisados pelo medo. Eles não começaram a reclamar, a se queixar da vida e pensar, será que esse é o momento de evangelizar? Será que esse é o momento de falar a respeito de Deus? Eles não tiveram crises de ansiedade ou depressão, pelo menos o texto não afirma nada disso. Então, eles não decidiram parar de evangelizar por um tempo, eles decidiram pregar a palavra de Deus, mesmo em um contexto difícil e desconhecido. De alguma forma, nós estamos vivendo essa pandemia tão grande, né, em todo o mundo, e que nós estamos dispersos, né? Aqui estamos cada um no seu banco, não podemos nos relacionar da mesma maneira, embora possamos sim nos relacionar, e temos tantas coisas, estamos dispersos, assim como, na verdade, sempre estivemos dispersos. Pelo menos aqui estamos reunidos, mas de segunda a sexta-feira, ou segunda a sábado, estamos cada um no seu trabalho, cada um na sua família, cada um nos seus estudos, cada um no seu entretenimento, cada um fazendo as suas coisas. Normalmente estamos espalhados pela cidade durante a semana e passamos pouco tempo no local da igreja. E é muito interessante ver que no livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes, Lucas, que é o autor deste livro, usa a seguinte expressão, que a palavra de Deus se espalhava. A palavra de Deus ela ia crescendo. Em Atos 6, 7, em Atos 12, 24, utiliza essa expressão. Atos 12, 24, quando um anjo libertou Pedro da prisão e Herodes foi lá e matou os guardas que estavam guardando a Pedro, durante esse momento, essa perseguição, e depois Herodes, ele é morto porque não glorificou a Deus, diz a palavra, diz o livro de Atos dos Apóstolos. Mesmo assim, durante todo esse contexto de perseguição e dificuldade, a palavra de Deus não estava presa, não estava ali presa de nenhuma forma. Ela está viva, ela está gerando transformação, libertação e conversão. O Atos capítulo 10 e o versículo de número 44 vai dizer o seguinte: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, ouviam a palavra. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra de Deus. Então, aqui no início, Atos capítulo 8, versículo 1, versículo 4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Essa é a primeira coisa, a palavra de Deus. Nós podemos até pensar num contexto difícil que nós estamos, mas não há contexto algum no qual Deus não possa transformar através de sua palavra, usando-nos como instrumentos e canais de bênção nas mãos dele. Não há lugar. Devemos muito mais agora. Não devemos parar de evangelizar, parar de falar do amor de Deus, muito mais agora, através de estratégias diferentes, na pandemia, continuar falando e pregando a palavra, a mensagem de Deus, como diz no livro de Timóteo, em tempo e fora de tempo. Não há momento, não, esse é um momento
que a igreja talvez esteja um pouco mais tranquila, mais relaxada. Não, definitivamente não. Esse é o tempo de continuar pregando a palavra e esparramando e proclamando o evangelho de Jesus. O versículo 5 segue, queridos, dizendo o seguinte: indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Ou seja, qual é a mensagem que nós carregamos com a gente? É a mensagem de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o Evangelho. A história de Cristo até a cruz, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. Claro, a gente pode começar lá no início, na criação, e toda a história de salvação do homem. Isto é Evangelho. Jesus está no centro e a cruz está no centro deste Evangelho. É possível pregar a palavra sem pregar o Evangelho. É possível pregar a Bíblia sem pregar a Jesus. Só que se fazemos isso, não pregamos o Evangelho. E a Bíblia vai dizer, e o próprio apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. De modo que, nas suas conversas, nos seus relacionamentos, se você não fala do Evangelho, você não vive o Evangelho, você não libera o poder de Deus, porque você não tem poder, eu não tenho poder, mas o Evangelho tem poder para transformar. E se não colocamos o Evangelho ali, nada disso vai ter efeito. Nós podemos, por exemplo, dar uma ênfase moralista na moralidade. Você vive uma vida equivocada, errada, nisso. Você tem que melhorar a tua vida para Deus gostar de você. Você tem que melhorar essas coisas aí, tá tudo errado, tá certo? Realmente tem que levar a pessoa ao arrependimento, isso é verdade. Mas não é o melhorar a moralidade que vai fazer com que a pessoa seja salva. E devemos tomar o cuidado com isso. A ênfase na justiça social apenas. Pessoas que acham que não, se eu fizer o bem, se eu estiver envolvido com ONGs e fazendo aquilo que é correto, envolvido com fazendo alguma atividade social e tudo mais, isso quem sabe eu tenho o meu lugar no céu. Não. ênfase nas disciplinas espirituais. São muito importantes, orar é importante, jejuar é importante, ler a palavra é importante, mas existem determinadas espiritualidades, religiosidades, que dizem, se você fizer isso, mais ainda, você talvez possa conseguir um lugar no céu. Então, nós estamos diante da centralidade do Evangelho, Cristo, Jesus. Eu estava ouvindo um pregador lá da Espanha chamado Etiel Arroyo, um conhecido pregador, e ele fez uma pergunta. Se nós tivéssemos que escolher apenas um atributo ou qualidade de Deus que mais demonstra o seu caráter, qual seria o atributo que nós escolheríamos? Qual o atributo que mais nos identifica com Cristo? Qual é o atributo que mais nos identifica com Cristo? E a resposta dele foi bem interessante, eu concordo, que é o perdão. O perdão, que está no centro do Evangelho, que tem a ver com a cruz. O perdão de Deus através de Jesus, que nos leva a viver uma vida de perdão, porque fomos perdoados por Deus. E as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho têm essa marca. Eu fui perdoado, eu sou pecador, eu sou miserável, mas Deus me valorizou quando morreu na cruz no meu lugar. O perdão só é oferecido a alguém, porque antes alguém teve que pagar uma dívida. Ou seja, a graça não é de graça. A graça foi pago um preço antes. O perdão não é uma coisa sem sentido. Eu te ofereço perdão. Não. O perdão é oferecido porque antes alguém pagou, né, por causa desse perdão. Alguém tem que pagar. E o próprio Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Então, Jesus é o Evangelho. E nós, em nossos relacionamentos, precisamos e deveríamos nos perguntar o quanto nos meus relacionamentos eu estou
apresentando a Jesus com a minha vida e com as minhas palavras. Precisamos refletir nisso. Se de fato estamos fazendo isso, e se não estamos, há uma grande responsabilidade que pesa sobre nós. O versículo 6 continua dizendo: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Vamos destacar aqui 2 verbos. O primeiro verbo, quando a multidão ouviu a Filipe. E depois ele diz, e viu os sinais miraculosos. Ouviu e viu. Quando eles ouviram e viram, eles deram atenção unânime. Não diz quando eles ouviram, eles deram atenção. Não diz só quando eles viram, eles deram atenção. Quando ouviram e viram, eles deram atenção. O que significa isso? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, e que é muito interessante, é a respeito da questão dos sinais. Eles viram os sinais miraculosos. Obviamente estamos falando de curas de enfermos, de demônios sendo, pessoas endemoniadas sendo libertas do demônios e outras coisas mais. E eu não sei você, mas quando eu vejo essa palavra, e há um tempo atrás eu lia tudo isso, eu pensava assim, olha, eu posso até pregar a palavra, mas eu não sei se Deus vai me usar com sinais miraculosos. E agora? Como que fica? Né? Eu fiquei pensando, eu estou uma impotência muito grande, eu não sei se eu tenho fé suficiente para tudo isso. Mas, quando eu penso em sinais miraculosos, e pensando no dia em que nós estamos, no momento em que nós estamos, aliás, antes de falar sobre exemplos a respeito disso, um sinal, né, ou um sinal não é uma coisa em si, é uma coisa que aponta para outra coisa, né? Então, por exemplo, você está numa rua, tem uma placa, aquela placa está dizendo siga reto, aquilo lá é um sinal. É alguma coisa em si? Não. Aquilo lá não importa, não é um fim em si mesmo. Não é um fim, é algo que aponta para outra coisa. Se você está andando lá numa floresta e de repente você vê as pegadas de uma onça, alguma coisa, se você entende das coisas, você fala, isso aqui é uma pegada de onça. Isso significa o quê? Aquela pegada significa que a onça passou por ali, é um rastro, uma pegada que mostra, não, realmente, ela passou por aqui. Né? É um sinal. O sinal não é nada em si, se não for acompanhado de alguma outra coisa. Mas o sinal, ele aponta. Então, os sinais miraculosos. Então, Mateus capítulo 5 e o versículo 16 vai dizer que as nossas boas obras são para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ou seja, tudo que você faz de bom, as tuas boas obras, o que você faz de bom para o teu próximo, nos teus relacionamentos, vai fazer com que Deus seja glorificado se você não está buscando a glória para si quando faz essas coisas. São sinais milagrosos. Por exemplo, um sinal milagroso pode ser você abrir mão do seu tempo para fazer um trabalho voluntário. Hoje o tempo é precioso, não é? Então você tem a tua família, você tem um monte de coisa, mas se você abre mão do seu tempo para fazer alguma coisa voluntária, seja para a igreja, um trabalho voluntário em algum lugar, isso é um sinal miraculoso. É um sinal miraculoso na nossa geração. Se você se envolve num trabalho social, você conhece alguém que está em depressão aqui na igreja, e você resolve ligar para ela. Irmão, quero fazer uma oração por você, oração pela tua vida. Se você despende do teu tempo para uma pessoa que está doente aqui na igreja, né? Ou uma pessoa, não precisa ser da igreja, pode ser um amigo fora, né? E de repente você diz assim, olha, eu vou aí na tua casa, vou ajudar você a limpar a casa. É um sinal miraculoso. Se você se dispõe para ajudar alguém, nos tempos em que nós estamos vivendo, é um sinal miraculoso. Os sinais têm tudo a ver com servir as pessoas de alguma forma para demonstrar o amor de Deus, o amor de Cristo para com a vida daquela pessoa. Eu não sei se Deus vai te usar com curas, com milagres ou libertando demônios. Pode ser que alguns aqui sim, diz a palavra de Deus, né? Tenham dons específicos nesse sentido, mas uma maioria
Não. Então, sinais miraculosos têm a ver com servir, e não servir apenas aos da igreja. Assim como Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele era o traidor, também devemos servir aos de fora, e assim termos sinais miraculosos para que as pessoas nos ouçam, e então tenhamos a integridade da palavra do evangelho. E então nós estamos falando de muitas coisas, podemos falar de doação de dinheiro, dos seus bens para aqueles que precisam, podemos falar de dar conselhos, orar por uma pessoa, oferecer-se para limpar a casa, tantas outras coisas. Nós fizemos algo lá no período da quarentena, ano passado, colocamos um cartaz no edifício onde a gente mora, em Granada, colocamos um cartaz no elevador, dizendo, se você quiser, especialmente porque a Espanha tem muitos idosos, e no edifício que a gente mora também tem, se você é de grupo de risco, quiser que a gente vá no mercado fazer compra para você, né? Aqui é o nosso telefone, nós somos do 9C, e se você quiser, é só nos procurar. Nos procuraram? Não. Espanhol é muito desconfiado também, né? Então, não nos procuraram, mas e aquilo me deixou assim, puxa vida, né? A gente colocou lá e tudo mais, moramos no AVC, colocamos nosso nome lá. Mas uma coisa que eu gostei muito, eu acho que valeu a pena, foi que colocaram lá no cartaz assim, que iniciativa mais bonita. Escrevendo no cartaz no elevador. Eu falei assim, opa, beleza. No mínimo nós estamos testemunhando ou estamos tentando fazer algo, né, que as pessoas possam ver. Estamos aqui para servi-los. Estamos aqui servindo, né? Então, isso é algo importante. Mateus 25 vai falar sobre o final dos tempos, onde Jesus virá e separará as suas ovelhas dos bodes e coisa, etc., dizendo, aqueles que tiveram fome e vocês deram de comer, aqueles que estavam nus e vocês vestiram, aqueles que estavam presos e vocês foram visitar, né? Quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos, a uma dessas pessoas, vocês fizeram a mim. Entra no gozo do teu Senhor. Não estamos falando com isso que a salvação vem por obras, mas devemos entender que, se somos salvos, consequentemente, essas coisas devem fazer parte da nossa vida. E devemos nos perguntar, onde estão as boas obras na minha vida? E se não estão, eu preciso pensar na volta de Jesus e no como ele vai olhar para mim, e se eu fui cuidar dos pequeninos, e se eu fui fazer aquilo que lhe agrada, se eu fui servir a essas pessoas, seja a pessoa que for, seja idoso, seja criança, seja adolescente, seja da minha família, às vezes está na minha família, mas eu preciso estar fazendo isso, porque uma das coisas que Jesus vai fazer quando nos encontrarmos também você serviu, isso foi o próprio Jesus que disse, você serviu as pessoas. Então, independentemente da ordem, Jesus às vezes curava primeiro, depois ele pregava o evangelho, e às vezes o contrário. Obviamente é o evangelho que salva, não são essas boas ações. Mas as boas ações, elas vêm juntas. Quem separou as palavras dos atos? Quem separou o serviço abnegado da pregação da palavra? Igrejas que enfatizam, e existem muitas igrejas que enfatizam apenas a palavra, a pregação, o evangelismo. Há outras igrejas que conheço que dizem assim, olha, o evangelho é importante, mas a gente precisa servir. O serviço, a justiça social, e se envolvem muito nessas coisas e esquecem da palavra. Igrejas que fazem dessa forma, há pessoas que pensam, não, nós não vamos nos envolver em ação social, porque isso é para que o mundo fique melhor, mas o importante é o evangelho, é pregar Jesus. É verdade. Quando nós moramos em Quito por 3 meses, lá no Equador, para fazer um curso de missões transculturais, nós conhecemos uma igreja lá, que não convém dizer o nome, que também tem a denominação aqui no Brasil, fazendo um trabalho lindo, com refugiados que vinham da Colômbia para o Equador. Ensinavam as pessoas a algum ofício, né, para que eles pudessem ter
a oportunidade de sobreviver, etc., e fazia um trabalho social lindo. Mas uma das missionárias, amigas nossas que estava trabalhando ali, fazendo uma espécie de um estágio, ela simplesmente disseram para ela, olha assim, a gente faz tudo isso aqui, mas a gente não fala diretamente de Jesus para eles, tá? Por favor. E se eles tiverem interesse, de repente, depois vai buscar o pastor, vai buscar alguma coisa. Então, pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Há uma frase atribuída a Francisco de Assis, um homem que realmente viveu de uma forma exemplar, que disse, pregue o evangelho a todos, e se necessário, use palavras. Só que essa é uma frase muito bonita, mas ela não é uma frase verdadeira. Por quê? Porque há duas palavras gregas usadas por Jesus que devem definir a nossa missão. A palavra querigma, que quer dizer proclamar em voz alta, anunciar, e diaconia, que quer dizer servir, envolver-se em ações reais que demonstrem o amor de Deus, que são os sinais milagrosos. É um grande absurdo separar palavras e ações. É como se eu dissesse assim, vamos tentar voar, como que um avião vai voar com uma asa só? São duas asas, palavras e ações. Leslie Newbegin, que é um inglês teólogo, ele disse assim, as palavras explicam as ações e as ações validam as palavras. E uma coisa que eu peguei de tudo isso, e uma frase que eu diria aos irmãos, é que pregar sem servir é hipocrisia. E servir sem pregar é covardia. Quando nós pregamos e não vivemos, nós não servimos, nós nos assemelhamos aos fariseus da época de Jesus. Quando pregamos e não servimos, e não estamos envolvidos em justiça social, em outras coisas nesse mundo de Deus. Pregar sem servir é hipocrisia porque é discurso vazio. Como posso pregar que Jesus veio para servir e não para ser servido, e não exemplificar isso com a minha própria vida, estendendo a minha mão para aqueles que precisam de mim? Mas também, se eu sirvo e eu não prego, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu acho que isso é suficiente, viver e, se necessário, usar palavras, não é se necessário. É necessário usar palavras também. Servir sem pregar é covardia. É como dar um pão para uma pessoa que está com fome e se recusar a dizer onde você encontrou o pão. Você sabe onde encontrar o pão, mas eu te dou o pão, mas eu não vou te dizer onde é a padaria, não. Né? Então, dessa maneira. E concluindo, queridos, eu queria só dizer 3 consequências disso rapidamente. Se vivemos e pregamos a palavra de Cristo, há pelo menos 3 consequências. A primeira delas está no versículo 6 ainda. Nós temos a atenção das pessoas. Se você só prega Jesus, você não tem a atenção das pessoas, porque não vive. Se você só vive, ou se você só serve, mas você não está pregando, você não está falando do evangelho, também não adianta. São as duas coisas. As duas coisas nós ganhamos o direito de ser ouvidos. Em segundo lugar, versículo 7, diz, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E no versículo 12, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Há uma transformação de vidas. Quando servimos e proclamamos a transformação de vidas. E em terceiro e último lugar, assim, versículo 8, assim houve grande alegria naquela cidade. Queridos, não há maior alegria do que, seja na igreja, seja em outro ambiente, você ver pessoas sendo transformadas por Jesus. A pessoa tinha uma vida totalmente equivocada, mas de repente ela aceitou Jesus, Jesus começou a transformar a vida dela. O que acontece com você e comigo? A gente fica jubiloso, a gente fica com muita alegria, muito feliz de ver tudo aquilo. Que nós possamos buscar essa alegria através de vidas transformadas por Jesus. Que sejamos essas pessoas que servem e que proclamam a Jesus.
O que aconteceria se você se deixasse ser usado por Deus para proclamar a Jesus, para servir aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, à sua família, aos amigos do lazer, aos amigos da faculdade, seja onde for? O que aconteceria? A minha oração é que sejamos realmente mais ousados em proclamar as boas novas de Jesus e em servir, independentemente de religião, de credo, aqueles a quem nos rodeiam. Assim estaremos espalhando o evangelho de Cristo. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vou fazer mais uma oração. Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos perdão por todas as vezes que talvez estamos servindo, mas temos vergonha de falar de Jesus, ou todas as vezes que falamos de Jesus, mas não nos envolvemos de forma prática no serviço àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, Deus, que apenas quando servimos e proclamamos, ganhamos a atenção daqueles que não conhecem a ti. Deus amado, em nome de Jesus, pelo teu nome, Senhor, perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que não estamos vivendo como Jesus, que serviu e proclamou o reino de Deus. Ajuda-nos, Pai, a não termos a vergonha, Senhor Deus, de aparecer, porque nós temos que ser luzes, luminares nessa geração que está depravada, segundo diz a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a viver a tua glória, a tua graça, Senhor. É o que nós lhe pedimos, Deus, de todo o coração. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também, Senhor. E que a tua palavra gere transformação nas nossas vidas. Oramos agradecidos no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.